Nós somos a Zita e Manuel Luís Marinho Antunes, pertencemos cada um ao primeiro grupo de juventude masculina e feminina e conhecemos no movimento e pertencemos também ao primeiro grupo dos casais, que depois veio a ter como ideal fundamento da família do pai. Este é um testemunho de casal, não pretende fazer a história. Há muita documentação escrita sobre este tema e queremos recomendar-vos em especial que se preocupem em encontrar os livros que já estão editados e que têm muitas das fotografias e da documentação que já foi apresentada. Portanto, estes são álbuns que podem ser reencomendados, falem com o António Gabriel, e que quem pertence à família e gosta da família, com certeza gostará de ter, ou pelo menos de conhecer e de consultar. Foi-nos pedido para falar sobre o ideal do santuário, ou seja, da família de Lisboa. Foi entregue no dia 18 de novembro de 1977, no dia em que festejávamos o aniversário do Padre Quentinich, e em que colocámos o símbolo do Pai no santuário e que para nós, de algum modo, simboliza o próprio ideal. Com ele entregámos a nossa história santa, vivida pela família até então. Este símbolo, ainda hoje para nós, é muito importante e foi durante muito tempo a nossa representação como família de Lisboa, quando se inaugurava um santuário fora de Portugal. Por exemplo, nós oferecemos, ainda não tínhamos o ideal formulado, mas já sentíamos que aquilo era uma peça muito importante na nossa história e entregámos como oferta ao Santuário de Madrid, mas entregámos isso também a outros santuários. Quando, em 18 de novembro de 1977, esta celebração da entrega foi presidida pelo Sr. Dom Maurílio de Gouveia, então Bispo Auxiliar de Lisboa, e um bispo que depois veio a ser arcebispo de Évora e que era muito próximo de Schoenstatt, tinha aliança de amor e participava por dentro na nossa vida. Estava o padre Jaime Salazar como nosso assessor. Na altura, na entrega do símbolo do Pai e da entrega do ideal, éramos cerca de 30 pessoas como família, incluindo o padre Jaime Salazar, como assessor da parte dos padres de Schoenstatt, 3 senhoras de Schoenstatt, estavam cá em permanência, a Lucília, a Doroteia e a Annelise. Havia 2 grupos de casais, que era este que eu referi o primeiro, fundamento da família do pai, éramos 5 casais. Havia um segundo grupo com 5 casais, dos quais o mais conhecido para todos será talvez o António e a Manela Ruivo, e na altura ainda não tinham um ideal de grupo. E a Teresa e o Celso, peço desculpa. Pronto. A João Melo. Pronto, eu vou falar, e o Manel, eu vou falar nisso mais à frente, por isso é que... E tinha-se constituído já há cerca de 5 anos a Comunidade Apostólica Feminina, que era integrada por 6 elementos que vinham da juventude feminina. Foram estes 30 e tal pessoas, mais alguns convidados que éramos a família de então, e que trabalhámos sobre o que seria, o que Nossa Senhora queria como ideal do santuário. Porquê e quando é que surgiu esta inquietação? Esta inquietação já vinha de longe. Quase podemos dizer, desde o princípio da sua fundação, que as pessoas, os integrantes da família, procuravam perceber o que é que Nossa Senhora e Deus queria com esta família, no fundo, o que é que seria a missão e o ideal. Já quando fizemos a primeira peregrinação a Schoenstatt, enquanto família, foi em agosto de 1963, entregámos numa oração solene nas Cruzes Negras, que a Teresa e o Celso já falaram, uma oração solene e queimámos Capital de Graças, que ficou entregue nas Cruzes Negras, e que acentuávamos já a importância do ser família
da integração e da assunção da missão do 31 de maio numa atitude de filialidade e união ao Padre Quentnis. Mas, no dia 15 de setembro de 1968, com a morte do Padre Quentnis, a família estremeceu. Começámos então a rezar e a refletir sobre o nosso ser e missão como família. E também perceber o que é que queríamos, que é que Deus e a Mater nos queria dizer de sermos uma família tão pequena com tantas dificuldades de crescimento. E, na altura, as grandes linhas de força que sempre foram reconhecidas e se mantiveram presentes foram o Padre Quentnis, reconhecido como pai das nossas vidas e da família, sempre presente e atuante, o surgimento da corrente Cor Uno in Patre, com uma maior consciência e força, depois da nossa participação, Zita e Mané Luís, na Semana Internacional da Coroação da Mater em Schoenstatt, em 1975. Nós íamos como representantes da família, em Lisboa, a uma primeira grande encontro da família internacional em Schoenstatt. E para nós foi um impacto enorme. Na semana que estivemos lá e nas muitas conferências e encontros, a centralidade do Padre Quentnis e, sobretudo, a experiência vital de todas aquelas pessoas e das comunidades diferentes de ligação a ele e da dependência, no fundo, que ele, em que toda a família, todas as pessoas tinham da sua vida e da sua ligação. Por outro lado, além desta acentuação da presença do Padre Quentnis, também acontecia o crescimento interior dos grupos e da sua consciência de missão. Por um lado, o ideal fundamento da família do pai, o crescimento do segundo grupo de casais, a formalização, entre aspas, da comunidade apostólica feminina, a proximidade maternal e acolhedora das senhoras e sempre o seu atitude de serviço, a vivência da paternidade e filialidade com o nosso assessor padre que estava na altura. Sendo uma família muito pequena, tínhamos uma vida comunitária muito, muito intensa e era muito fácil gerarem-se discussões e tensões e dificuldades. Sempre com a mágoa de não conseguirmos expandir-nos e anunciar o tesouro que tínhamos. Em todas estas ocasiões, tivemos a experiência vital da atuação do pai fundador e de que era a sua presença que nos mantinha unidos e conscientes da missão que nos era confiada. Quando tivermos mais tempo, podemos contar-nos episódios concretos disto. Por outro lado, também sentíamos que precisávamos de dar um sentido à vida e à história que já tínhamos vivido e encontrar um rumo a seguir para o futuro da família. Especialmente agora que já tínhamos um santuário há dois anos. E não podemos esquecer também que, durante estes anos, especialmente desde 1974, coincidindo exatamente com a bênção do santuário, estávamos a viver como sociedade grandes transformações sociais e políticas, que geravam muitas tensões e conflitos, e nos obrigavam a tomadas de posição constantes, informadas e firmes nos meios onde nos movíamos. Quem viveu isso lembra-se como era necessário tomar posição nos nossos trabalhos, nos nossos serviços, nos nossos empregos, a propósito de muitas coisas, porque vivíamos a revolução permanentemente. Precisávamos de critérios, precisávamos de linhas de discernimento e de sentido de missão. Mesmo entre nós havia uma grande variedade de posições e de opiniões. E então, como é que trabalhámos à procura estabelecido que iríamos procurar o ideal de santuário, como é que trabalhámos? Tínhamos consciência, como eu disse, que era necessário dar sentido e caminho a todas estas vivências e cada grupo e cada comunidade, ou seja, cada grupo de casais e da comunidade apostólica e das senhoras também, fizemos um trabalho interno. Foi muito bonito podermos fazer isto em paralelo. Aprofundámos
e depois pusemos em conjunto e pusemos por escrito. Quem quiser saber a história e as conclusões de cada grupo, há esta pequena publicação, que isto já é uma relíquia, mas pode-se tirar fotocópias, em que está toda a história do ideal de santuário aqui, com a explicitação da contribuição de cada grupo, que é muito interessante, se tiverem paciência e interesse em ver, porque é muito coincidente, é muito coincidente. Eu vou só falar rapidamente no assunto. As senhoras, por exemplo, acentuavam o entrelaçamento da vida da sua comunidade com a da família de Lisboa, que não era evidente em todas as famílias de Schoenstatt de outros países, mas de facto nós crescemos unidos. Por outro lado, a sua descoberta em Lisboa, como comunidade, da missão do 31 de maio, porque na Alemanha, quando elas vieram para cá, não era muito conhecida. Falavam também do paralelo do que nós vivíamos com o primeiro cenáculo de Jerusalém, de Maria como mãe educadora e da criação de um lar para os apóstolos, e também da sua experiência como da presença atuante do Padre Quentinus e da missão universalista da nossa família. Porque elas falavam nisso, nós, como família, tínhamos sido constituídas por 4 nações. Vieram pessoas do Chile, da Alemanha, da Suíça e do Brasil. Por outro lado, o primeiro grupo de casais, fundamento que tinha como lema e ideal fundamento da família do pai, nós acentuávamos o ser família, a forte vinculação ao pai fundador, a nossa missão irradiar o ser família em todo o lado, anunciar Maria e Fátima e integrar-se na missão do 31 de maio. Falávamos e vivíamos a atitude universalista de abertura à Igreja e à sociedade. E propunhamos já o lema Cenáculo da Família do Pai, já com alguns conteúdos. O segundo grupo de casais, além de acentuar a importância do ser família e o lugar do pai fundador, apontavam para a concretização da missão da mensagem de Fátima. E a comunidade apostólica feminina retomava alguns destes temas, o ser família, a forte experiência da presença do Padre Quentinus no meio das tensões e das discussões, a dependência filial total do pai e a família e a corrente de Coruno in Patria. Falavam do espírito universalista e da importância da nossa abertura à Igreja e à sociedade. E do cenáculo como resultante criadora e lugar da atuação do Espírito Santo. Falava ainda da ligação em Fátima e da construção do reino mariano universal do Pai e da nova ordem social. Próximo. Chegámos então à formulação que vocês conhecem e que para muitos é um pouco complicada. Eu vou tentar desmontar e explicar o que é que isto quer dizer. Cenáculo da família do Pai, para, na força do 31 de maio, sermos para a nossa Igreja e sociedade caso preclaro da família do Pai, contribuirmos para a realização da mensagem de Fátima numa atitude de fidelidade heroica que garante a fidelidade e a unidade na diversidade. Ora bem, como sabem, quando nós procuramos um ideal, procuramos 3 aspectos: o ser, a missão e a atitude. O ser é o que somos, a missão é para o que somos e a atitude é o como somos. Então, esta formulação do que somos, o ser, cenáculo da família do Pai, começa por, como cenáculo, remete-nos para a experiência primeira do cenáculo de Jerusalém, isto é, daquele lugar onde nasceu a Igreja, à volta de Maria, e com a forte irrupção do Espírito Santo. Remete-nos também para o santuário e família de Schoenstatt, no Chile, em Bela Vista, que tem como ideal o cenáculo e que está intrinsecamente ligada à missão do 31 de maio
da qual nós somos herdeiros. Vivemos e nascemos por causa desta corrente do 31 de maio. E remete-nos também para a nossa experiência de que somos família, e éramos família na altura, porque Maria nos congrega e o Espírito Santo nos envia. Depois, cenáculo da família. Traduz o grande anseio e vivência de um ambiente familiar orgânico, em que Deus é nosso Pai e nos faz irmãos, e a Mãe nos congrega, nos acompanha, nos educa e faz crescer com a sua atitude maternal e a fidelidade à aliança de amor. É a experiência fundadora e marcante do movimento em Lisboa. Sempre interpretamos isto como característica muito especial que se transforma em missão. No cenáculo, o Espírito Santo cria o espírito de harmonia como um dos seus dons, cria o espírito de família. Mas, família do Pai. Não esqueçamos nunca digam cenáculo da família do Pai. Porque a grande acentuação, e muito importante, é ser família do Pai. Porque Deus Pai é o centro, é o fundamento, é a grande referência da família. Esta vida e presença transmite-se para nós através do Padre Quentnis, que é o seu transparente e que é o instrumento privilegiado de Deus e da Mãe para nos constituir e impulsionar como família. Quer dizer que a família lhe pertence, é por ele constituída, formada e dele dependente. Sabemos, e sabíamos na altura, por experiência, que o ser e manter-nos como família depende da presença dele, da sua atuação e da nossa fidelidade a ele. Mas ser família do Pai é também ser aberta ao mundo e à Igreja numa atitude universalista. Nunca quisemos fechar, nunca quisemos que a nossa família estivesse só ali à volta do santuário. Por isso dizemos, na força do 31 de maio, sermos para a nossa Igreja e sociedade caso pré-claro de família do Pai. Isto é um exemplo claro do que é ser família do Pai. Tem que ser mais rápido. Sim. Portanto, já disse, ser família é uma característica e missão desde o início. Percebemos que esta missão passava também, e esta abertura à Igreja e à sociedade, pela nossa integração e vinculação à mensagem de Fátima, que nos era pedida e éramos interpelados também como povo português. Partíamos então do cenáculo porque ali criávamos e criamos vínculos fortes, enraizados na vivência da família, mas como? Com uma atitude de fidelidade heroica que garantia por si só a fidelidade e a unidade na diversidade. Já então sentíamos que éramos muito poucos, mas muito diferentes. Ainda agora, quando nos reunimos, como geração fundadora, nós constatamos isso. Nós somos e continuamos a ser muito diferentes. Mas sempre houve um esforço de unidade, de conjugação e, sobretudo, de unidade à volta do Pai e do ideal. Mas, para isso, precisamos sempre de cultivar a nossa atitude de fidelidade de uma forma radical e heroica. Foi isso que nos foi pedido durante 14 anos que estivemos até à construção do santuário e que depois, naqueles 2, 3 anos à procura do ideal, nos foi pedido e continuamos a sentir que é verdadeira. Isso pensamos que é verdadeira para as gerações que vêm. Qual é a atualidade e a importância do ideal do santuário de hoje? Vou ser rápida, mas há muita coisa. À luz da fé prática na Divina Providência, identificámos alguns grandes desafios do tempo atual, no mundo e na sociedade. A grande heresia antropológica, conforme o Padre Quentnis falava, que desvirtua a imagem do homem e da sociedade e da família criada por Deus. A noção de que a grande família humana tem que ser construída e cuidada dia a dia. Os questionamentos atuais sobre a identidade e a missão da Igreja. Os desafios na construção da sociedade e do mundo global, a começar pelo entendimento ou desentendimento das nações,
na atitude perante a natureza e o mundo globalmente, nas abismais diferenças entre ricos e pobres, na experiência da guerra e nas dificuldades de criação da paz. A dificuldade em respeitar e deixar-se enriquecer pela diversidade de povos e culturas, ver a imigração. As dificuldades em partilhar recursos, dons e bens. E na família de Schoenstatt, nosso entendimento, muito humilde, a permanente preocupação pela construção da família do pai, pela aceitação da complementaridade de todas as diferentes comunidades e grupos, a consciência do papel do pai na família de Lisboa, a necessidade de saber quem somos e para quê e para quem somos chamados, a necessidade de aprofundar e saber justificar os critérios de vida e as escolhas que fazemos, a explicitação da missão de Schoenstatt à luz do 31 de maio para fora de Schoenstatt, mas também para o interior da família de Schoenstatt, nacional e internacional. O imperativo de que cada comunidade e grupo constituído na família de Lisboa saiba como se referencia ao ideal cenáculo da família do pai, como nele se inspira, como a partir dele se projeta. Estamos certos que o nosso ideal cenáculo da família do pai é uma tarefa para séculos. Nós fomos chamados, como geração fundadora, a abrir caminhos. A geração atual é convocada para aprofundar e atualizar este chamamento e tem dado provas de que esta missão está viva. É por isso que é com a alma cheia de confiança e alegria que acreditamos que o Cor Unum in Patria vai prevalecer e vencer.